Olá, pessoal, meus irmãos, minhas irmãs, Deus seja conosco. Para hoje, o sexto vídeo, em reflexões acerca de as 5 crenças doutrinárias por Allan Kardec. Trataremos acerca da doutrina do deísmo. Tema musical para este vídeo? Do filme James Bond, Spectre, executado pela orquestra The World Studio Orchestra. Como espíritas que somos, raciocinamos a fé. Nada obstante, seja um raciocínio apoiado naquela razão que possua os amorosos olhos da caridade. Vejamos acerca do vocábulo deísmo. Radica a sua etimologia no latim Deus mais ismo, indo ao francês deiste e vindo ao brasileiro por deísmo. É posição filosófica que acredita na criação do universo por uma inteligência superior. Abre aspas, que pode ser denominada como Deus ou não. Fecha aspas. O que se dá através da razão, do livre pensamento e da experiência pessoal em vez dos elementos comuns das religiões teístas, como a revelação direta ou a tradição. A causa primeira da filosofia deísta está no raciocínio de Platão, filósofo grego, que existiu entre 428 e 348 a.C. Platão denominou por demiurgo o princípio organizador do universo pré-existente. Foi usado posteriormente pelos cristãos primeiros como o intermediário de Deus na criação do mundo. E também responsável, esse demiurgo, pelo mal que não se atribuiria ao Criador. Essa é a primeira causa da filosofia deísta. Portanto, eu simplifico. Um deísta é aquele que está inclinado a afirmar a existência de um princípio criador, todavia, sem a prática de religião doutrinária, qualquer que seja. Portanto, o deísta não nega a realidade de um mundo completamente regido pelas leis universais da natureza e da física. A interpretação de Deus é variável para cada deísta. O deísmo também é religião de doutrina racional ou natural, sem embasamento na revelação histórica bíblica, contrária à prática comum entre religiões positivas, tais como o islamismo ou o cristianismo. Crê, portanto, o deísmo como tal, na manifestação natural de Deus para a razão humana. No entanto, alguns pensadores cristãos aceitavam o deísmo por considerarem que a religião natural e o cristianismo seriam a mesmíssima coisa. Contudo, a maioria dos deístas considera a chamada religião revelada, abre aspas, que naturalmente faz oposição à religião natural, fecha aspas, como mera ficção humana. No final do século XVIII, o termo passou a significar a crença em um Deus ausente, entre aspas, que criou o mundo, estabeleceu suas leis e foi embora, deixando o mundo funcionando em seus mecanismos próprios e ordens. Entretanto, essa característica divina preconizada pelo deísmo de um Deus ausente é analógica ao ofício do relojoeiro que, ao concluir a fabricação de um relógio, não interfere mais em seu funcionamento. Muitos filósofos do século da filosofia iluminada foram considerados deístas. Dentre estes, Denis Diderot, entre 1713 e 1784,
O próprio Voltaire, entre 1694 a 1778, que dizia ser o seu deísmo pelo termo teísmo. Mas o termo teísmo praticado por Voltaire foi distinto de deísmo mais tarde pelo filósofo alemão Immanuel Kant. Então, Kant diferenciou o teísmo do deísmo, asseverando que teísmo, com T de tatu, afirma ser Deus o criador do mundo, enquanto os deístas, com D de dado, afirmam ser Deus o causador do mundo. A meu ver, mera distinção vocabular e de argumentação retórica, que redundam na mesmíssima coisa, porque quem cria é o causador da origem e quem causa a origem é o criador da coisa. As discussões a respeito do deísmo começaram ainda no século XVII, por um grupo de pensadores ingleses conhecidos como, abre aspas, platônicos de Cambridge. A principal obra referente ao deísmo inglês foi O Cristianismo Sem Mistérios, de John Toland, entre 1670 e 1722. Foi publicada essa obra em 1696. Foi através do iluminismo do século XVIII que o deísmo se disseminou para o restante da Europa, sendo deístas a maioria dos iluministas franceses, italianos e alemães. A doutrina deísta se divide em 3 teses fundamentais, a saber, primeira tese, a religião não contém nem pode conter nada de irracional. Segunda tese, a verdade da religião se revela diretamente à razão humana, sendo supérflua a revelação histórica. E por fim, a terceira tese, que explica ser as crenças da religião natural. Vejamos. A existência de Deus, embora essa seja uma existência absolutamente transcendente, quer dizer, Deus está completamente fora do mundo, na prática, Deus deseja que os seres humanos e todas as criaturas sejam felizes. Para tanto, ele ordenou as virtudes como um meio para a felicidade. B. A criação e o governo divino do mundo e a retribuição do mal e do bem na vida futura. E na prática, bondade de Deus é completamente desinteressada, quer dizer, não exige nada em troca. Desse modo, Deus garante que o conhecimento das virtudes seja universalmente acessível. Letra C. A salvação não pode, portanto, depender de qualquer revelação pessoal. Entretanto, o que se pensava a respeito de Deus entre os deístas nunca fora um consenso. Os deístas ingleses, por um lado, acreditavam que Deus governava tanto o mundo físico, abre aspas, a lei e os fenômenos naturais, quanto o mundo moral, abre aspas, os valores. Os deístas franceses, por sua vez, negavam que Deus se ocupasse de qualquer tema que dissesse respeito ao ser humano e que era completamente indiferente ao seu destino. Dentre os filósofos franceses, entretanto, o franco-suíço Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778, desenvolveu uma religião natural bastante próxima do deísmo inglês, pois atribuía a Deus também a garantia da ordem moral do mundo. Para os filósofos deístas, a verdadeira religião é uma expressão universal da natureza humana, da qual a essência é a razão e que ela é a mesma em qualquer tempo e lugar. Desse modo, a existência de Deus pode ser comprovada pela razão. Acreditam também que as tradições religiosas, como o cristianismo, o islamismo, citados antes, produzem crenças, sacerdócios e tiranias políticas prejudiciais que corrompem a razão e adicionam impurezas na religião natural. Ao findar da filosófica explicação a Kardec, portanto, lecionou-los Allan Kardec. Haverão 2 categorias de crentes deístas, tal sejam os independentes da corrente francesa e os providenciais da corrente inglesa. Ambas correntes crentes
em Deus Pai Criador. Entretanto, o deísmo independente francês prega que Deus estabeleceu leis gerais regentes do universo que funcionam por si só. Todavia, Deus não se ocupa mais de nada, pois fazem o que querem dentro das próprias possibilidades, sem que isso seja da conta de Deus. Logo, Deus não se ocupando da humanidade, nada há que se agradecer ou louvar, nem nada há para se pedir ou rogar. Essa corrente do deísmo independente é pueril em sua diminuta visão, por ver um Deus egoísta que não se abaixa à humanidade. É resultado, portanto, do orgulho que sente o amor próprio melindrado ao se submeterem ao poder do Todo-Criador sobre tudo o que há criado. O deísmo providencial, inglês, nada obstante, é crente na existência e no poder criador de Deus, na origem de tudo, e no pedido de intervenção incessante na criação pelo Criador. Todavia, não admite o culto exterior ritualístico, nem o dogmatismo religioso. Assim, e ao fim, com reflexão minha, um gnóstico espírita em Jesus que a mim próprio denomino, desculpe. Digo que tanto o deísmo providencial, de corrente inglesa, quanto o deísmo independente de corrente francesa, e mais ainda outros pensadores iluministas, do quilate de um Voltaire, de um Diderot, de um Rousseau, e tantos outros, tão somente pretenderam afastar as teses dogmáticas clericais da fé cega, sem substância, aproximando-se muito da fé raciocinada, ou seja, precursores do pensar kardeciano. E assim, ao findar do tema doutrina deísta, tributemos louvores ao Criador mental de tudo que há criado, Deus nosso Pai, louvado seja.